Eu queria que você abrisse comigo em Hebreus capítulo 13, a partir do versículo 15. Hebreus 13, a partir do versículo 15. Amém? O texto diz assim, eu vou ler aqui. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Eu vou ler na minha versão estendida aqui, que ela traz um entendimento ainda maior. Por meio dele quem? De Jesus. Portanto, vamos constantemente, em todo o tempo, oferecer a Deus um sacrifício de louvor. O que é isso, sacrifício de louvor? É um fruto de lábios que agradecidamente reconhecem e confessam e glorificam o seu nome. Uau! Você percebe aqui, mais uma vez, a mistura, onde há sacrifício e louvor misturado, definindo isso como adoração a Deus. Então, eu não sei você, mas pode ser que você já se perguntou, ou você está vindo aqui pela primeira vez e está tipo, por que cantar por 1 hora? Por que cantar todo culto a gente canta a Deus? Por quê? Porque a Bíblia me ensinou que eu devo cantar. O texto acabou de dizer que eu constantemente devo oferecer a Deus um sacrifício de louvor. Então nós adoramos porque nós estamos obedecendo às Escrituras. Nós louvamos ao Senhor porque existe um texto que está me afirmando que eu devo louvar ao Senhor constantemente. Só que, para isso, eu quero desmistificar com vocês, ou talvez a melhor palavra é pesquisar e aprofundar no que significa a palavra louvor. Beleza? O que é louvor? Já que constantemente nós devemos oferecer louvor e todo culto começa com adoração no que diz respeito a louvar, o que é louvor? Louvor é a mais sincera exaltação à pessoa de Deus e às suas obras. Vamos lá, alguém. Louvor é a mais sincera exaltação à pessoa de Deus e às suas obras. Isso é a palavra louvor. Só que eu queria mostrar para você que nós louvamos a todo tempo. A todo tempo nós estamos louvando alguma coisa. Por quê? Eu posso substituir a palavra louvor pela palavra elogio. Então, nós elogiamos nossos filhos por uma evolução. Nós elogiamos as nossas esposas quando ela faz uma ótima comida. Nós elogiamos os nossos cachorrinhos quando eles fazem um truque muito legal. Você elogia um prestador de serviço quando faz alguma coisa para você que foi muito boa. Então você sabe elogiar. Você sabe reconhecer a obra de alguém. E o ato de elogiar o que uma pessoa fez é louvor. Então, quando a Bíblia diz que nós precisamos constantemente louvar a Deus, a Bíblia está dizendo que constantemente eu preciso elogiar a pessoa de Deus e as suas obras. Então, agora eu preciso entender que como eu vou ser alguém que louva a Deus intensamente se eu não o conheço? Se eu não sei quais são as suas obras, nem quem é a sua pessoa? Só que deixa eu te falar uma coisa. Se existe alguém que é fácil de ser louvado é Deus. Porque existem incontáveis motivos de adorá-lo. Existem incontáveis atributos de Deus que Ele merece ser elogiado. A própria existência de Deus é motivo de elogio. O ar que você respira é motivo de elogio. A obra da Páscoa é motivo de elogio. Você estar reunido aqui é motivo de elogio. Você ter um irmãozinho do lado é motivo de elogio. Porque tudo isso é por Ele, por meio dEle e para Ele. Estão entendendo, gente? Então, beleza. Se a gente tem que louvar, cantar e envolver os nossos corpos na adoração, de que maneira eu devo fazer isso? Por quê? O que acontece, gente? Hoje nós vamos transicionar de um lugar apagado
para um lugar aceso. Por quê? Provavelmente você deve ter aprendido diretamente ou indiretamente de que Deus é um ser extremamente poderoso, muito santo e que está muito distante. Então a única maneira de eu me portar diante dele é reverenciar de forma fria, isolada e distante, pois ele é obsoleto, ele é muito alto e eu muito baixo, ele muito grande e eu extremamente pequeno. Só que nós vamos ter um problema com essa visão, porque ela não é o todo das Escrituras. Ela não é a revelação completa de Deus. E isso faz com que a gente fale, não, se eu ficar aqui e der um glória a Deus, nossa, já está maravilhoso. Se eu vim à igreja, mas permaneci sentado, está tudo bem. Só que o que acontece? Não sou eu quem meço o nível de adoração ou de louvor na igreja. É a Bíblia. Concorda comigo? E agora vamos perguntar para a Bíblia. Bíblia, eu preciso envolver o meu corpo na adoração, Bíblia? Amém? Então vamos lá, Romanos 12, 1. Bíblia, isso é coisa do Cleverson? É histeria dos jovens? Ou isso é um padrão agradável a Deus? Vamos lá, alguém? Presta atenção em mim. Corpo envolvido na adoração não é coisa de jovem, é coisa de crente. Amém? Vamos lá. Portanto, irmãos, você percebe comigo que ele não falou, portanto, jovens, portanto, meninos novos, portanto, igreja da parede preta. Não. Portanto, irmãos, todos os crentes. Amém? Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Leandro, quando eu vou para a Bíblia, eu não consigo ver uma liturgia de culto. Ué, beleza. Este é o culto racional de vocês. Então aqui em Romanos 12, Paulo está falando que o nosso corpo deve se envolver no sacrifício a Deus, que é um culto que agrada a Ele. Ou seja, o corpo envolvido no culto agrada a Deus. Então nós ficamos de pé, nós erguemos as nossas mãos, balançamos de um lado para o outro, pulamos e cantamos forte, ajoelhamos e nos deitamos. Por quê? Porque esse é o nosso culto racional a Deus, que é agradável para Ele. Uau! Vocês estão entendendo? Então isso não é uma coisa da CMD, nem da juventude, nem dessa época. Não. Isso é a gente aprendendo a adorar a Deus da maneira que Ele gosta. E aí é muito interessante que nos dois textos que eu já abri, no primeiro disse assim, por meio dele, ou em outras versões, por meio de Cristo. E nessa em Romanos fala assim, pelas misericórdias de Deus. Ou seja, por meio de Cristo e suas misericórdias, podemos adorar, louvar e cantar. Não, vou repetir isso. Olha que interessante. O texto está me afirmando que Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, veio, morreu, ressuscitou, rasgou o véu, subiu ao céu, deu uma promessa, derramou o seu Espírito Santo, porque Ele é extremamente misericordioso para... Por que Ele fez tudo isso aqui? Por que Cristo e as suas misericórdias fizeram todo esse enredo que eu acabei de escrever? Para você adorá-lo. Então você entende que a melhor maneira de celebrar a Páscoa é cantar? A melhor maneira de honrar a pessoa de Cristo é louvando? É bendizendo o seu nome? É erguendo as suas mãos? É concentrando em Deus e elogiando a sua pessoa e a sua obra? Estão comigo, gente?
Só que aí, lembra que eu disse que parece que a gente pegou só a ideia do reverenciar? Vamos resolver isso hoje? Amém? Então a gente também precisa perguntar para a Bíblia. Bíblia, beleza, entendi que é o corpo envolvido e tudo mais, mas eu queria saber como que eu canto, como que eu louvo, como que eu ergo as minhas mãos, porque o intuito dessa série é ensinar você a adorar a Deus, porque você não pode ser alguém que repete, você não pode ser alguém que levanta a mão por levantar, ou alguém que fala assim, não, isso não é necessário, quando a Bíblia diz que é. Então eu estou aqui para ensinar, amém? E aí, quando a gente vai para as Escrituras, vão ter dois modelos no Antigo Testamento. Vamos lá? Vão ter dois modelos no Antigo Testamento. Rapidinho, para que a gente consiga abranger todo mundo. A Bíblia nossa é dividida entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Estão comigo, gente? Qual que é a diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento? A vida de Jesus. Jesus nascer, morrer, ressuscitar, tal. Isso é Novo Testamento. Se isso não aconteceu ainda, nós chamamos de Antigo Testamento. Fez sentido? E agora preste bem atenção nisso. O Antigo Testamento, ele está falando assim, ó, desde Gênesis até Malaquias. Ó, Jesus vai nascer, o Messias vai vir. É sobre o Messias. Vamos nos preparar para o Messias. Ele vem, adora ele, é sobre ele. Fez sentido? Aí ele vem e a galera adora ele. E nós estamos aonde? Novo Testamento. Nós estamos adorando o Messias que veio e em breve voltará. Só que aí o Antigo Testamento, então, ele aponta para Jesus. Todo mundo está me entendendo? E aí eu vou então e olho para o Antigo Testamento, e no Antigo Testamento me dão dois padrões de culto. Beleza? O primeiro padrão é conhecido como Tabernáculo de Moisés. E o segundo padrão é conhecido como Tabernáculo de Davi. Pegou? Entenderam? Então, quando eu vou para a Bíblia, eu vou encontrar dois modelos de culto. Tabernáculo de Moisés, Tabernáculo de Davi. Show! O que era o Tabernáculo de Davi, Lê? De Moisés. O Tabernáculo de Moisés era o seguinte. Era uma construção, uma tenda, no qual ela era dividida entre átrio, santo e santíssimo. E essa tenda, ela carregava uma coisa que se chama Arca da Aliança, que é a presença de Deus. E ela ficava lá no Santíssimo Lugar. E essas áreas, elas eram divididas por cortinas ou por véu, para que não tivesse acesso. Guarda essa palavra que ela é muito importante para hoje. Para que não tivesse acesso. Beleza? E aí, o que acontecia para as pessoas adorarem a Deus no tabernáculo de Moisés? Elas precisavam de mediadores. Elas precisavam que pessoas mediassem elas. E essas pessoas nós chamamos de sacerdotes. Então, o Dade não podia chegar lá e falar assim, eu cheguei aqui para adorar a Deus. Deixa eu pegar o meu violão, que eu vou cantar uma música e vou entrar no véu. Eu falava, não senhor, fica sentadinho aí. Porque você precisa de um mediador. Eu sou sacerdote, você não. Então você traz o seu sacrifício e eu ofereço a Deus. Vocês estão comigo? Então ele precisava de um mediador. E no tabernáculo de Moisés tinha silêncio. Não tinha música. Tinha sacrifício. Tinha um cordeirinho que o Dade dava para mim, eu imolava ele, e eu entrava e aspergia isso diante de Deus. E Dade, amém. Vai embora em silêncio. Você entrou mudo, saiu calado. Beleza? Por quê? Porque existe uma reverência. Vocês estão aí, gente? Vai fazer sentido, fique comigo. Então, essa reverência mostrava que o acesso era restrito. Deus estava presente, mas havia distância. Em nenhum momento nós estamos dizendo que o tabernáculo, a presença de Deus não estava lá. Ela estava lá, só que ela era restrita. Então a presença estava lá, mas ela não era relacionável. Vocês estão me entendendo, gente? Então aqui,
a adoração é baseada em sacrifício e não em expressão. Você sacrifica, mas você não expressa nada. E você precisa de um mediador. Então não era ausência de Deus, era limitação de acesso. Só que aí do jeito que eu acabei de descrever, não parece que tipo assim, pô, o tabernáculo de Moisés era um fracasso. Não ficou parecendo? Não, mano. O tabernáculo de Moisés era a vontade de Deus. O tabernáculo de Moisés foi Moisés fazendo exatamente segundo o que Deus tinha comunicado. Só que aí agora, segura essa informação aqui comigo. Segurou essa informação, corre de cá que eu vou te dar só um panorama. A Bíblia, ela é uma revelação progressiva. Vou repetir. A Bíblia, ela é uma revelação progressiva. O que isso significa, Lê? É que eu pego e existe uma garrafa de água com rótulo, com tampa e com todas as características dela. Só que eu sou Deus. E eu, na minha soberania de Deus, eu sei o que é uma garrafa. Só que para eu revelar completamente a plenitude da garrafa para o Dade, eu fui progressivamente mostrando para ele. Então, primeiro eu falei, ela é de plástico. E aí passou-se um tempo que ele entendeu o porquê ela era de plástico, eu falei, olha, ela tem uma tampa. Aí depois que ele entendeu o porquê da tampa, eu falei, olha, ela tem um líquido. Vocês estão conseguindo entender? Então isso chama revelação progressiva. E isso é muito fácil da gente entender. Por que Deus trabalhou em revelação progressiva? Se você é pai e você tem uma criança pequenininha, você lida com ela com revelação progressiva. Porque não tem como você chegar e definir para sua criança o que é alguma coisa, porque ela não tem maturidade para entender. Então você progressivamente vai revelando para ela, de acordo com que ela cresce e compreende, você vai dando mais informação. Deus é o nosso Pai, nós somos os seus filhos. Então Ele progressivamente foi revelando quem Ele é. E aqui está o grande problema. Se você permanece em silêncio, você parou na revelação do tabernáculo de Moisés. Mas nós não estamos mais no tabernáculo de Moisés. Vocês estão entendendo? Não é mais sobre um sacrifício reverente em silêncio por um mediador. Não! Isso progrediu. Só que então por que Deus fez um padrão tão restrito para depois ir liberando? Para você entender a seriedade do que é a glória de Deus. Porque se ele chega e fala assim, e aí meus filhos, eu os amo, venha e me abraça. Você não ia entender o valor dele. Então ele falou assim, não, calma. Para você chegar perto de mim, tem um processo. Tem sacrifício. Você não está pronto não, vou pôr um mediador. Não expressa amor não, é sangue. Aí você fala, nossa, Deus é coisa séria. Aí Deus fala, vocês entenderam que eu sou coisa séria? Deixa eu chamar o meu menino Davi. Aí, vocês estão comigo, gente? E aí eu chamei o tabernáculo de Moisés, a glória no silêncio. Só que aí, Davi pega a arca de Deus e faz o seguinte. Olha que mano maluco. Por quê? Eu esqueci de dar um detalhe. Se o Dade pega e fala assim, Leandro, não quero saber disso não, dá licença que eu vou entrar. E abre a cortina e entra na presença, ele morre. Beleza? Ele morre. Então eu não estou aqui tentando travar o Dade de adorar a Deus, não. Eu estou ensinando ele a adorar para ele não morrer. Então se ele avança, ele morre. Beleza? Então, obedecer os caminhos do tabernáculo de Moisés era uma questão de sobrevivência. Vocês estão aí, gente? Só que aí vem o Davi malucão e fala assim, pega a arca, vamos fazer o seguinte, olha o que o cara fez. Tira o átrio, tira o santo lugar, a gente só tem o santo do santo, coloca a arca lá, só que é o seguinte, arranca essa cortina e deixa a glória de Deus para quem quiser vir. Seguinte, não precisa mais ter ninguém para mediar. Então, você pode vir e você mesmo ministrar a Deus. E aqui,
Quer vir ministrar a Deus? Cata um violãozinho e canta. Aí Davi começou, falou, ô galera sacerdotal, seguinte, mudei vocês. Vai parar de sacrificar, vai começar a cantar. E vai ser 24 horas. 7 dias por semana. Vamos fazer turno de adoração e oração diante da arca da presença. Porque Deus deu habilidade para vocês cantarem e adorarem a Deus. Aí a galera falou, beleza. Sabe o que aconteceu? Ninguém morreu. Aí isso buga a minha mente. Uai, por que era restrito, tinha um mediador e eu podia morrer? E agora, de repente, quebrou todo o protocolo, abriu, rasgou o véu e pode adorar. E ninguém morreu. O que aconteceu aqui? E aí a gente vai chamar isso de profecia. Davi profetizou. Por quê? Lembra comigo lá no comecinho da mensagem que eu falei que o Antigo Testamento aponta para Cristo? Então Moisés, eu não sou muito do teatro, mas hoje vamos fazer um teatro aqui, por favor? Giovanni é Jesus aqui, ó. Jesus. Saudade, por favor. Para ficar bem didático para vocês, para ver se vocês começam a adorar o Senhor. O Dade é Davi. Ó, profético, hein? Eu sou Moisés. Quem está mais perto de Jesus? Só que aqui eu não estou falando sobre intimidade com Deus, não. Eu estou falando sobre tempo cronológico. No tempo cronológico, Davi está mais perto de Jesus. Fez sentido? Então a minha revelação é uma revelação distante. Porém, eu estou apontando para Cristo. E sabe o que eu estou falando de Cristo? Eu estou falando que Ele... Gente, Ele é o sacrifício. Ele é o mediador. Ele é o cordeiro. Ele é a reverência. É Ele quem perdoa os nossos pecados. Só que Ele, aí a gente está aqui nesse tempo. Só que Ele ainda vai vir. Aí, passou-se o tempo, chegamos em Davi. Aí Davi está lá, chapando em Deus, lá nas colinas. E aí Deus apresenta para ele e fala assim, olha aqui, você vai falar que ele rasgou o véu. Você vai falar que ele se sente amado quando canta para ele. Você vai trazer uma revelação agora, um pouquinho maior da garrafa para o meu povo. Agora eles podem relacionar, porque eles entenderam em Moisés que eu sou santo. Em você, eles vão entender que eu sou amigo. E aí Davi começou a falar, vocês podem acessar por causa de Cristo. O véu está rasgado por causa de Cristo. Vocês podem cantar por causa de Cristo. Vocês podem elogiar por causa de Cristo. E aí, obrigado, turma. Perfeito, vocês foram muito bons. E aí, beleza. O pessoal lá adorando e tal, apontando para Jesus. E aí o que eu queria definir agora com vocês, nós estamos hoje celebrando a Páscoa. A Páscoa é literalmente o que transicionou o tabernáculo de Moisés para o tabernáculo de Davi. Porque qual é a grande diferença? Apesar de terem várias menores diferenças, mas a grande diferença crucial: o véu foi rasgado. Aquilo que separava já não separa mais. Aí Jesus aqui, nasci. Messias, cheguei na terra. Bom, o que o povo está esperando? O cordeiro que tira o pecado do mundo, que Moisés falou para eles. E eles também estão esperando o véu rasgado, que Davi falou para eles. Quem está me entendendo? Aí Jesus vem e fala assim, então é o seguinte, galera, agora vocês vão celebrar a Páscoa, porque eu vou rasgar o véu. Por que eu vou rasgar o véu? Porque eu definitivamente serei o sacrifício. Então agora você não precisa mais entregar um cordeiro, porque eu sou. Mas agora você não precisa de um sacerdote mais. Por quê? Porque eu sou. E por que Jesus está celebrando a Páscoa, rasgando o véu, te dando acesso?
Porque o que ele gosta é que adorem ele. E aí ele então está resolvendo a situação para que você acesse, cante, dance, escreva e relacione com a presença no qual Davi disse. Uau! Vocês estão aí, gente? Está fazendo sentido? Sim. Então, a presença saiu do silêncio e virou uma canção viva. Que a gente precisa transicionar. Porque talvez, cara, você é crente de 35 anos, mas você ainda está lá em Moisés. Aí você chega na igreja e você fala assim, o meu lugar é só o átrio. Os líderes da escola Lidera, eles vão no santo. E santo do santo mesmo é só quando vem um profeta lá de Curitiba. E é uma vez no ano na conferência. E aí eu nem posso chegar a Deus. Porque se acontecer alguma coisa na minha vida, eu preciso, ô fulaninho, tem como você entrar lá? E aí a adoração começa e você fala assim, parte chata do culto. Ou então você senta, porque você faz silêncio. Por quê? Porque você está no tabernáculo de Moisés. Você ainda não viu a garrafa. Só que qual que é o grande problema de você estar no tabernáculo de Moisés? Qual que é o problema disso? É que o tabernáculo de Moisés passou, o tabernáculo de Davi passou, o Messias encarnou e você é a igreja dos últimos dias. A igreja que celebra, a igreja que está desfrutando o que foi profetizado. Você não está vendo algo progressivo, você está vendo o todo, porque você é pós-Cristo. Só que do que adianta, cronologicamente, eu ser pós-Cristo, se a minha postura é tabernáculo de Moisés? Do que adianta? Então os homens que andaram com Davi foram mais felizes do que você. Porque eles creram sem ver, e você viu e fica calado. Nós precisamos transicionar o culto silencioso para uma canção festiva. Por quê? Porque o nosso Cordeiro Pascual veio. Ele rasgou o véu. Ele deu acesso. Quem está comigo? Em Moisés a presença era visitada. Em Davi ela é celebrada. Uau, cara. A gente não visita mais a igreja. Vamos visitar ao Senhor aos domingos. Não. Você celebra a presença que é viva dentro de você. Se a gente tem silêncio, a gente ainda tem sombra, não tem revelação. Porque lá em Moisés eles não estavam de silêncio, de sacanagem. Tipo, eu tô de silêncio aqui, tô bravo. Não, porque eu acho que é assim que Deus gosta. Não. Em Moisés eles estavam sendo fiel à revelação. Se é isso que Deus quer, é isso que Ele vai ter. Em Davi, eles estavam fiel à revelação. Se é assim que Deus quer, é assim que vai ser. E nós que precisamos ser fiel à revelação, a quão grande revelação foi dada a nós. Seja fiel, celebre ao Senhor. E aí é muito interessante, que agora eu vou falar um pormenor. Jesus, está aqui, enquanto ele esteve em vida aqui na terra, ele foi cumprindo coisas, amém? Foi cumprindo todas as sombras, todas as tipologias, tudo que apontava sobre ele. Vocês estão conseguindo entender? Ele foi cumprindo tudo. E aí, olha que interessante isso aqui. Você acha, eu quero que você entenda que Jesus nunca fez nada por acaso. Beleza? Jesus falou assim, deixa eu fazer isso aqui. Não. Tudo que ele fazia, ele falou assim, isso aqui é para cumprir o que foi dito sobre mim. Isso aqui é para vocês terem certeza que eu sou aquele que Moisés falou. Eu sou aquele que Davi falou. Tanto que olha o que João escreve. João, ele fala assim, ele veio e tabernaculou entre nós. Eu vou melhorar isso. Quando você pega a sua Bíblia em português, João 1,14 diz assim, ele veio e habitou entre nós, beleza? Só que quando você olha no original, a palavra habitou é tabernaculou. Então, na verdade, João escreveu assim, ele veio e tabernaculou. Por que ele usou tabernaculou?
Que está falando, lembra do tabernáculo, gente? Que falava que ia vir um homem, ele é o tabernáculo. Ele tabernaculou, ele é a presença de Deus, ele é o próprio Deus. Aí Jesus, na noite em que vai acontecer o rolê da traição e ele vai ser entregue, era a noite da refeição da Páscoa. Tanto que ele fala para os discípulos, vai lá preparar a refeição da Páscoa para mim, tal, beleza? Então o que os caras vão celebrar? Páscoa. Aí os discípulos sentam e tal, aí existe todo o ritual judaico, que eu não vou entrar nisso hoje. Só que aí de repente, Jesus fala assim, vão cantar? Quem está me entendendo, cara? Ele não fez... vocês não estão entendendo, não. A celebração da Páscoa não foi tipo assim, todo mundo quieto. Deus está aqui. Cara de bravo, reverência. Amém, estamos no tabernáculo de Moisés. Nenhuma gracinha senão você é fulminado, hein? Não. Jesus fala assim, venham meus amigos, sentem na mesa, encosta no coração aqui, vamos comer, olha aqui, eu tenho boas palavras para vocês, deixa eu te falar, isso aqui é uma memória que vocês vão repetir, até que eu venha para nós celebrar de novo. Vem meus amigos, vamos trocar ideia. E aí ele começa a conversar e as refeições ele fala assim, agora vamos cantar. Porque eu quero ensinar vocês que é sobre celebrar a minha presença. É sobre cantar, porque assim eu me sinto amado. É sobre elogiar as minhas obras que eu tenho feito por amor a vós. Vocês estão aí, gente? E aí, para a gente ganhar tempo, aonde está escrito, né, que Jesus cantou na refeição da Páscoa? Marcos 14, 26. Eu não vou abrir, você vai conferir lá na sua casa, mas vai estar escrito. Então, Jesus cantou, beleza? E aí, então, a grande pergunta que eu faço para o texto é, qual música que Jesus cantou? A primeira vez que eu li isso na minha vida, eu falei assim, não, eu preciso saber que música que Jesus cantou, que eu vou cantar a mesma música para ele. Tem uma música que ele vai gostar mais do que a própria música que ele cantou? E aí no texto não deixa claro qual é a música. Porém, é dito o seguinte, a Páscoa era uma das festas especiais do povo de Israel. E quando eles se juntavam em festas especiais, eles cantavam alguns trechos da Bíblia. E esse trecho, ele é conhecido como Halel, que significa louvor, ou então conjunto de cânticos de dias especiais. Então, vou fazer ficar fácil aqui agora. É festa? Toma aqui o inário. Nós temos umas 5 músicas aqui que nós gostamos de cantar elas quando é festa. Fez sentido? Então, chegou na hora da Páscoa e Jesus falou assim, cadê o inário? Para nós cantar. E aí, quais são esses salmos? Salmos 113 ao 118. Primeira coisa que eu quero te ensinar, não cantou 2 minutos não, gente. Nossa, a adoração aqui demora demais. Meu Deus. Adorador, para de cantar. Jesus falou, pega que nós vamos cantar o 113, o 114, o 115, o 116, o 117 e o 118. Vamos lá alguém, cara. Jesus é alegre, cara. Jesus gosta de cantar. E aí, se eu fosse ler todos esses versículos, ia estender demais. Só que eu queria ler um específico. Olha o que Jesus canta na mesa da Páscoa como um tabernáculo apontando para algo superior. Salmo 117. Salmo 117. Louvem o Senhor, todos os gentios, que todos os povos o louvem. Eu não sei se vocês estão entendendo. Não. Isso aqui vai ficar um pouquinho mais profundo teologicamente, mas eu estou tentando explicar para vocês, vai dar certo no final. Jesus está lá cantando, aí quando vê ele fala assim, puxa aquela, Dade. Aí ele vai e fala assim,
que todos os povos louvem ao Senhor. Só que eu preciso te situar numa paradinha muito importante aqui. Os caras que estão na mesa de Jesus não estão ligados nisso. Ele está achando que não, você é o Messias nosso. É pra gente, é pros judeus aqui. Aí quando Jesus fala assim, puxa aquela, que todos os povos me adorarão. E aí ele acabou de inserir você na história dele. Ele acabou de transformar o seu silêncio em uma canção. Porque ele falou, busca aquele povo lá em 2026, lá em Baipendi, lá no interior de Minas Gerais do Brasil. Pega eles e fala que eu quero que eles me louvem. Porque o sacrifício dessa Páscoa é por eles também. O véu está rasgado não para os judeus, mas para todos os povos. Por quê? Para que eles me adorem. Porque eu vou vir na minha glória, vou pôr uma mesa e nós vamos cantar todo mundo. Vamos lá alguém, cara. E aí, então, por isso eu estou feliz hoje. Por isso eu espero que você esteja feliz. Porque a Páscoa é que o sacrifício foi aceito, o véu foi rasgado, o acesso foi liberado. Nós temos acesso agora, gente. Não é o Lê que tem acesso, é você. Está me ouvindo hoje? Quem está me ouvindo? Amém? Se você está me ouvindo, você tem acesso. Mas você tem acesso não porque você é bom, mas porque Cristo foi o sacrifício. Porque para você acessar, ele tem que cumprir Moisés. Tá ficando bom, né, gente? Só que aí, como é que ele chega na Bruna e fala, acessa, Bruno. Não, eu não posso descumprir o primeiro princípio do tabernáculo de Moisés. Não, você não pode acessar. Mas então eu morri por você para você acessar. Então todo mundo que crê que Cristo é o Salvador, o Messias prometido, tem acesso porque Ele permitiu o acesso. Uau! E aí, beleza. Acessar para quê? Para adorar, para celebrar, porque isso é o que agrada o coração de Deus. Uma cruz vazia exige uma adoração cheia. O véu rasgado pede extravagância. Não tem como ficar em silêncio diante de um sacrifício que foi aceito, diante de uma morte que foi concluída, diante de uma compra que foi conquistada. E aí eu vou caminhar para o final agora, porque quando o acesso aumenta, a adoração eleva. Faz sentido? Parecia então que eu tinha terminado, né? O maior acesso de todos foi dado. Ainda existe um acesso maior. Então existe uma adoração ainda mais extravagante. Então, tipo assim, é o que eu espero, não por mim, mas por Cristo, que depois dessa mensagem a gente adore a Deus de verdade, né? Foi um ensaio aqui antes, agora a gente vai adorar de verdade. Mas você pode adorar com todo o seu ser, ainda vai ser um pouco restrito, porque não deu acesso total ainda. Porque a revelação continua crescendo. E aí eu preciso olhar para um lugar que já tem um acesso total. Por quê? Quando os discípulos chegou em Jesus e falou assim, ensina a gente a orar, o que Jesus falou? Que aqui na terra seja como é no céu. Uau! Por que, Jesus? Ele fala assim, ô meu amigo, é porque no céu o acesso já é total. Então, eu quero substituir a sua ótica hoje. Ao invés do seu padrão ser o silêncio de Moisés, o seu padrão precisa ser o barulho que está acontecendo no céu. Por quê? Lembra que Moisés está apontando para Jesus?
Davi está apontando para Jesus, a gente está apontando para a volta de Jesus. Então uma igreja profética é uma igreja que imita o que está acontecendo no céu, porque eu estou apontando para lá. Moisés estava fiel no seu tempo, Davi fiel no seu tempo, Jesus cumpriu a fidelidade deles, e agora a gente precisa ser fiel ao que está por vir. E agora vamos abrir o que está acontecendo no céu? Vamos ver se os caras estão sentados, tá quieto, tá... Ó, vai alguém lá para mim. Apocalipse 5, versículo 9. Apocalipse 5, a partir do versículo 9. Antes da gente ler, o que está acontecendo aqui? Deus apareceu para João e falou: João, vou mostrar para você como que funciona o céu e como vai ser a eternidade. Aí João começa a ter uma visão do céu. E a primeira coisa que ele vê é que tem uma porta aberta. Por isso que João foi e falou: ele tabernaculou, ele é o Cordeiro de Deus, porque eu vi, a porta está aberta. E aí ele entra e Deus fala: sobe, porque a gente às vezes uma porta aberta, amém? Não, isso é mentalidade de tabernáculo de Moisés, expectativa, mas não experimentar aquilo que está aberto. Então, João falou: uma porta aberta. Aí o céu falou: então sobe para cá. Vamos lá alguém. Não era uma coisa muito óbvia, mas as escrituras fez questão de escrever. Não adianta saber que a porta está aberta, você precisa subir para lá. Não adianta saber que o véu foi rasgado, você precisa desfrutar dessa realidade. E aí beleza. Aí eles estão vendo lá, né? O que eles estão fazendo? E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Pode passar. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Meu Deus, cara. Olha o que está acontecendo aqui. Olha essa revelação fresquinha que João está passando. Ele está falando assim: não, vamos cantar de novo, mas vamos cantar uma música nova. Sabe por que nós vamos cantar uma música nova? Porque não há canções que descrevam o que a gente está vendo. Então tem que ser um cântico novo, é algo novo, é uma expressão nova, é um acesso diferente. Vamos cantar um cântico novo. Aí ele pega e fala: olha o que ele descreve no cântico. Ele fala assim: tá tudo resolvido, galera. O Cordeiro venceu. Ele é digno, ele abriu o livro, ele rompeu os 7 selos e ele comprou todos os povos para ele. Meu Deus, olha o que o céu está vendo. O Cordeiro venceu e comprou todo mundo. Só que olha isso aqui. E eles agora são os sacerdotes. Mudou tudo. Uau! Agora o Dade não precisa vir aqui e falar: aqui está o meu sacrifício. Não! O Cordeiro venceu, comprou você para você adorar Ele, e Ele fez você sacerdote. Você entra, vem cantar para Deus. Suba aqui, a porta está aberta, porque todos os povos são sacerdotes. Só qual que é o problema? Você está querendo viver isso lá. Amém. Quando será, Senhor? Às vezes você tem até medo, né? Jesus está voltando. Aí você fala: Deus que me livre. Não, pelo amor de Deus. Jesus está voltando. Aleluia! Uau! Aí, o texto não diz assim: e constituiu o reino e sacerdotes, e reinarão sobre o céu. Reinarão sobre a terra. Então o que ele está falando? Ele está falando assim: nossa, todo mundo tem acesso agora.
O Cordeiro venceu, rompeu o livro, o selo, todo mundo está comprado. Eles são sacerdotes e eles têm acesso na terra. Não é uma realidade futura, é uma realidade agora. Porque você é sacerdote na terra, você tem acesso na terra, você adora na terra. É hoje, não é amanhã. Aí vamos continuar. Então eles estão cantando. E um cântico novo. Ele falou, não, vamos repetir não. Vamos cantar uma coisa nova. Aí vamos continuar. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte. Mano, se você tem problema com barulho, vamos resolver aqui, porque no céu é uma festança muito forte. Então a galera cantando um cântico novo, falando, oh, o Cordeiro é digno, ele comprou, ele constituiu, esse cara é... Aí quando vê, João vai pro outro lado, aí ele fala assim, tem milhares e milhares e uma multidão e muita gente gritando, porque proclamando significa gritando. Então, tem uma turma cantando e a outra gritando. E Deus em nenhum momento tá assim, ai, nossa, dá uma segurada aí, gente. Não, mano. Quem gosta de barulho e bagunça é o próprio Deus, cara. Vamos lá, alguém. Aí o que eles estão proclamando? Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. O que eles estão fazendo aqui? Elogiando os atributos de Deus. O que eles estão fazendo? Ministrando ao Senhor, como Davi havia dito. Só que aqui é mais intenso. Por quê? Porque aqui é a plenitude da glória de Deus. Meu Deus. Qual que é esse versículo? 12. Pode continuar que a gente vai até o 14. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo o sempre. Não, já estava um barulho ensurdecedor, porque era milhões de milhões e uma galera cantando. Aí ele pega e fala assim, não, aí Deus me mostrou mais. Aí era tudo, exatamente tudo que existe está elogiando o Cordeiro. Mano, isso é muito louco. Meu Deus, cara. Aí eu vou te dar um spoiler para você vir na próxima mensagem minha. Por quê? Por que de todo esse rolezinho aqui? Porque existe uma profecia em Atos que fala assim, que o tabernáculo que vai ser restaurado no último dia é o tabernáculo de Davi. Então aqui, aí você vai vir aqui para você entender melhor esse rolê aqui. Mas basicamente esse rolezinho aqui está dizendo o seguinte: Jesus vai descer na terra e tudo o que existe vai adorar a Deus em uma só voz. Porque às vezes você fala assim, nossa, eu quero ver como que é doido aquele anjo cantando. Só que não vai dar, porque você está cantando também. Porque o tabernáculo de Davi vai ser restaurado. Então, se o tabernáculo de Davi ainda vai ser restaurado e vai ter todo esse silêncio, toda essa adoração, não vai ter silêncio. O que estamos fazendo aqui? Nós estamos ensaiando. Eu queria que você entendesse isso. Toda forma e expressão de louvor que a gente entrega até que Jesus venha é apenas um ensaio.
A gente está ensaiando, cara. Porque vai ter um grande dia. E agora vocês vão entender um pouquinho do coração da CMD. Eu não quero ser aquela tribo que está lá no fundinho, lá, levantando a mãozinha, não. Eu quero chegar e os caras falar assim, ó, chegou os maluquinhos da CMD aí, pô, chegou a tribo daquele povo lá do sul de Minas, mano. Faz sentido? Você consegue... Quem já viu filme ou série de guerra que aí junta várias tribos para se tornar um exército? E aí, quando cada tribo chega, eles têm uma expressão de grito de guerra. E aí, normalmente, vem uns caras que é mais animado, né? E aí eles gritam e o resto do povo vai. E se a gente se comprometer a ser a tribo que vai puxar enredos, cara? Tá ligado? Eu não quero ser, eu só sou animado com a animação do outro. Eu falo, não. Jesus fala assim aqui, ó, pode vir, CMD. Aí a gente começa e a galera vai no ritmo. Quem tá me entendendo? Eu sei que eu vou ficar profundo, mas é que ainda existe uma ideia de uma porta de Davi aberta sobre algumas nações, cara. Então existe essa tribo que é tribo de adorador. Vamos lá, alguém, cara. Quem está me entendendo? No céu não há silêncio, não há barreira, não há limitação, não há distância. Tem vozes, cânticos e rendição total. E aí aqui eu definitivamente termino a mensagem. A Páscoa é um convite para louvar a majestade santa de Deus. Se você pode, fica de pé comigo agora, por favor.